Olá, meus queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Quero trazer uma rápida reflexão para nós nesse dia, até porque a palavra de Deus é o nosso alimento. Precisamos sempre refletir e estudar na palavra de Deus. Mateus capítulo 5 fala das bem-aventuranças e eu quero de forma breve destacar cada apontamento que Jesus coloca ali. O texto fala que Jesus subiu numa colina e começou a ensinar os seus discípulos e, consequentemente, a todos que estavam ali. E o texto de Mateus 5 trata das bem-aventuranças, que são marcas que o cidadão do reino, aquele que é chamado, tem essas marcas. A expressão bem-aventurado significa uma pessoa que tem uma felicidade espiritual pelaquilo que ela conquistou ou pelaquilo que foi dado a ela. Então, quando o Senhor Jesus chama os seus e Ele escolhe os seus, automaticamente essas pessoas se tornaram cidadãos do reino. E essa é a bem-aventurança, e essa é a grande felicidade. Ser um chamado, e esse cidadão ele vai destacar algumas marcas e características como expressão que ele está nesse reino e faz parte desse reino. E essas marcas são, versículo 3 fala que bem-aventurados humildes de espírito, e essa expressão é marcante porque o humilde é aquele que, dentre tantas opções, ele entendeu, ele aceitou e se humilha em poder atender os preceitos e o chamado de Jesus. Você lembra que Jesus ele teve encontro com muitas pessoas, mas nem todos foram humildes para aceitar o convite. Então, o cidadão do reino ele é bem-aventurado, ele é humilde, porque ele se humilha diante do Senhor e aceita o convite que Jesus faz para ele e o segue. Na sequência, no versículo 4, fala bem-aventurados que choram. E é marcante porque a expressão lá é que pessoas que lamentam os seus erros, pessoas que choram os seus pecados, pessoas que entendem que ofendem e pecaram ou pecam contra Deus e por isso elas choram os seus pecados em lamento porque ofendem a Deus ou porque entenderam, que são pecadoras. E isso é muito significativo porque você entende que não é qualquer pessoa que reconhece os seus pecados, mas o cidadão do reino, ele reconhece o seu pecado, ele lamenta por ter errado, e o choro ali é a ideia literalmente de um choro, mas também a ideia de uma pessoa que entende que ofendeu a Deus. Versículo 5 fala bem-aventurados mansos, e a expressão aqui trata daquelas pessoas que têm o cuidado no trato com outras pessoas. Muito significativo isso aqui. Uma das marcas daquele que é do reino, uma das marcas do cidadão do reino, é que ele não age com arrogância com as outras pessoas. Ele não é autoritário com as outras pessoas, mas ele age com mansidão. É uma expressão usada para Moisés, que guiou o povo no deserto, que teve muitas lutas, muitos desafios, mas em tudo a palavra de Deus fala que Moisés foi manso. Olha o quanto que isso é importante para nós, Ser manso com as pessoas, no trato com as pessoas. Na sequência, versículo 6 fala que o cidadão do reino, ele é bem-aventurado porque ele tem fome e sede de justiça. A pessoa que é convertida, a pessoa que é o cidadão do reino, ele exerce no seu dia a dia, ele pratica aquilo que é reto, aquilo que é justo e aquilo que é honesto. Então veja que a ênfase ela é extremamente importante porque uma pessoa crente, uma pessoa chamada pelo Senhor, ele vai ter um caminho reto, ele vai ter um comportamento justo diante dos seus semelhantes. Versículo 7 fala bem-aventurados misericordiosos, pessoas que exercem misericórdia com outras pessoas porque compreendem e porque entendem e reconhecem que Deus
exerceu e exerce misericórdia todos os dias na sua vida. Então devemos ser misericordiosos com os outros, porque o nosso Deus já é misericordioso para conosco, né? O nosso semelhante, aquele que precisa de ajuda e principalmente aquele que precisa da palavra de Deus. Na sequência, no versículo 8, fala: bem-aventurados limpos de coração. E esse limpo de coração é aquela pessoa que no seu coração ela já convertida, ela já crê em Jesus e ela não tem dúvida de que vai servir a Jesus e que vai servir o reino, dizendo não para o mundo. A ideia aqui é que esse limpo de coração, ele não tem dúvida a quem ele vai servir. Ele serve ao Senhor, ele serve ao reino desse Senhor e ele não fica em dúvida ou com o coração dividido se ele vai para o mundo ou se ele fica no mundo. Isso é muito interessante porque quantas pessoas querem levar uma vida dúbia, né? Quer viver no mundo, os prazeres do mundo, e isso já evidencia que talvez não são ou não estão ainda limpas de coração. E na sequência do versículo 9 ao 11, o texto fala dos perseguidos, daqueles que são maltratados, e a expressão lá fala que eles são bem-aventurados, porque eles são perseguidos ou injuriados, porque eles são identificados com o seu Senhor, porque eles têm práticas que expressam aspectos do reino, né, divino. Então eles são perseguidos porque eles são identificados com o seu Senhor, eles têm um padrão divino de vida, né? Os perseguidos, os injuriados, eles têm um padrão divino, um comportamento divino, e isso é ser bem-aventurado. E aí na sequência, encerrando o texto de Mateus capítulo 5, fala que é grande esses que são bem-aventurados, esses que são cidadãos do reino, eles devem se regozijar e se alegrar, porque o galardão no reino de Deus para eles é grande. E a expressão fala que assim perseguiram os profetas, os profetas que foram honestos, justos, os profetas que obedeceram a Deus. E aí Jesus aqui agora ensinando, ele mostra que aquele que é chamado, aquele que anda com ele é um cidadão do reino e carrega todas essas marcas. Tudo isso ocorre não porque nós temos essas qualidades. Tudo isso ocorre porque Jesus é quem faz isso em nós. Jesus ele chama, Jesus ele escolhe, Jesus ele santifica e Jesus ele molda e muda toda a nossa vida. Então que você possa ter isso no seu coração. Você que é um chamado, você que é um cidadão do reino, que você possa andar como luz. Se você observar a sequência do texto, você vai perceber que Jesus destaca que eles são o sal e a luz do mundo, porque na verdade assim é um crente, né? Um cidadão do reino é uma pessoa chamada como propriedade do Senhor para poder fazer a diferença. Que você possa se regozijar, que você possa se alegrar porque Cristo Jesus te chamou, porque Cristo Jesus te fez um cidadão desse reino e para lá nós iremos. Deus te dê graça, Deus te dê sabedoria e te dê muitas bênçãos. Um bom dia a todos, Deus te abençoe.